Bom, um dos temas que talvez tem mais efervescido ultimamente as discussões são as relações, digamos, das pensadoras feministas, das mulheres artistas que têm se adentrado no mundo pop e se tornado visíveis. Não que elas nunca fossem visíveis antes, porém havia um certo monopólio das falas, dos desenhos, das representações, né, dos personagens em toda a cultura pop, né? Pensando de um termo geral, a palavra representação, ela assume aqui um sentido importante, porque o representar não necessariamente é o tornar presente a diversidade que existe no mundo, né? Então, a representação, ela sempre parte de um olhar, de uma experiência, ela parte de uma perspectiva de ser humano, de uma perspectiva de mundo que é representada. E geralmente a representação ela vai funcionar na arte de uma pessoa. Há uma trajetória que a gente poderia pincelar aqui em alguns aspectos, que é justamente o lugar da mulher na representação da cultura pop. Num certo sentido, antigamente, devido ao espaço, devido ao monopólio, a mulher era representada na cabeça de homens de alguns artistas. E essa representação, claro, sempre passava por aspectos da libido, do erótico, de um certo critério de beleza que estava assim, né, presente na cabeça desses artistas. E por mais assim que sejam críticos, como a gente gosta de dizer, talvez o criador da Mulher Maravilha, né, que era pró-feminista e tal, mas mesmo assim havia uma representação de uma mulher, de um critério de beleza, que não necessariamente representasse todas as mulheres ou toda a diversidade, ou mesmo a mulher comum, que era diferente então da própria Mulher Maravilha. É um tema polêmico, né, porque o que tem acontecido agora? Agora a gente tem uma diversidade de representação e inclusive nós temos mulheres que representam, mulheres que acabam produzindo, construindo a arte. E aí, claro, a gente consegue ter um espectro muito maior, né, dessa diversidade, inclusive personagens, né, que não são daquele modelo manequim 36, 38, que são maiores, né, e isso também traz uma outra visão de mundo, mulheres de outras cores, mulheres de outras nacionalidades, mulheres de outras linguagens, e isso que torna muito mais divertido, né. Então a gente tem uma passagem dentro da cultura pop, de um processo muito padronizado, muito também norte-americano, muito branco, muito masculinizado, agora para uma diversidade de representações que nós conseguimos então enxergar e inclusive nos sentir representadas. Claro, a representação ela sempre tem um risco de sempre partir de uma perspectiva, de um contexto, mas na medida com que a gente tenha diversidade, nós conseguimos enxergar então a pluralidade, inclusive da relação, né, da presença das mulheres na cultura pop. Pensando na Mulher Maravilha, sempre interessantíssimo poder debater isso, porque se nós temos todo um contexto no qual ela era representada, inclusive como subalterna, como secretária, apesar de todo o poder que ela possui, hoje a gente tem ela um pouco mais guerreira, um pouco mais com outros atributos que não tão doces como era então a representação da mulher década de 50, 60, 70 ou até antes, né? Então hoje a gente tem outros atributos, inclusive de valentia, coragem. Só que, claro, a Mulher Maravilha, mesmo sendo um ícone, algo importante, inclusive por ter um protagonismo dentro de um blockbuster, de um filme, né? Ainda assim ela tem um lugar que é norte-americano, um lugar de um feminismo liberal, um feminismo branco, um feminismo que é, então, pensado a partir da Europa. E, óbvio, é importante tê-la, porém, se nós nos restringirmos a ela, ainda teríamos uma pobreza de representação, né? Então, ou mesmo pensando em outras personagens que vão explorando outras dimensões das mulheres, inclusive dentro desses contextos, porque muitas vezes a gente vai falar, né, da Europa, dos Estados Unidos, também vai ter um único modelo. E quando surgem outras posturas, outros comportamentos, outras representações, a gente também se dá conta que nesses contextos as mulheres também são plurais. Mas pensando assim, em outras séries interessantíssimas, por exemplo, a aclamada Jessica Jones,
mesmo assim que a gente possa criticar agora, pensando um pouco a série, a produção da série da Netflix, é interessante porque ela traz toda uma ruptura com uma mulher boazinha, com uma mulher que tem um ideal de heroína, que é o contrário, né? Ela é uma pessoa assim, solitária, frustrada, sozinha, que sofreu graves violências e tenta lidar com ela. Talvez nem tanto a segunda temporada, mas a primeira é interessante por trazer uma das questões que são muito complicadas e que atingem muitas mulheres em vários ambientes, né? Que é a tentativa de romper com uma dominação. Claro que ali ela estava sendo dominada involuntariamente, ela estava sendo obrigada a fazer coisas que ela não queria. E inclusive passando por violências horríveis, como a violência do estupro, fazendo coisas que ela não queria. E toda a tentativa dela de romper com essa relação de dominação que ela tinha, né, ou que ela era subjugada a ter. É interessante que daí esse fator, esse tipo de violência, ele acaba sendo representativo para as mulheres. Porque as mulheres sofrem isso, as mulheres passam por isso. E aí, por mais que a história tenha um contexto, mas a narrativa possibilita com que a gente se identifique, com que a gente se encontre e que a gente perceba estruturas que nos são comuns. E nesse caso a cultura pop, né, e todas essas produções, elas podem ter essa possibilidade de lidar com questões humanas que às vezes não estão restritas a um contexto, a alguma cultura, mas atravessam a condição de ser mulher. Então é interessante assim poder pensar, né, mas de qualquer forma, assim, quanto mais representação possuímos, quanto mais presença e quanto mais possibilidade de divulgação da produção artística das mulheres e de homens também, quanto mais a diversidade tem o seu espaço, maior a nossa forma também de perceber a pluralidade, a diversidade e de entender também as diferentes formas de ser mulher, de relacionamentos e das coisas que nos afetam. Então, quanto maior a diversidade, mais enriquecedora vai ser o debate sobre representação.